Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que é que significa uma profecia na vida de uma pessoa? O que significa uma profecia verdadeira e uma profecia falsa? O que sentido essa profecia ela é lançada? É sobre isso que você tem que entender. Quem Deus escolhe realmente para pôr nos púlpitos, para Deus entregar um conhecimento espiritual verdadeiro. A Bíblia, em Levítico, Deus ensina. O livro de Levítico é um dos livros mais confusos de você interpretar. Porque ele fala de holocausto, ele fala sobre ofertas e nem todo mundo sabe discernir o que significa isso. Então, em Levítico 22, 18, Deus começa a dar referências para você entender em quem você deve acreditar sobre a espiritualidade. Quais são as referências de pessoas que Deus trata para dar um ensino sobre a espiritualidade, para que você não acredite em pastores enganosos, em feiticeiro, em profetas que diz saber tudo na vida alheia, mas na vida deles, eles já não sabem nada. Isso é uma falsa sabedoria. Quer dizer que uma pessoa diz saber, mas só sabe na vida dos outros, da lei do retorno. Quando é na vida deles, ele já não sabe como funciona. Na vida de um falso profeta, é normal ser roubado, é normal adoecer, é normal as contendas dentro de casa, os conflitos, a briga, a desunião nos irmãos. Tudo isso é o que você vê na falsa humildade entre os religiosos. Na rua ele transparece uma coisa, mas dentro de casa eles têm esse perfil. Independente da religião. Ele pode ser pastor, ele pode ser espírita, ele pode até não ter religião e dizer que sabe ou que crê em Deus pelaquilo que vê e não pelaquilo que acontece com eles. Eles não buscam o conhecimento. Na verdade, eles nem querem o conhecimento. Então, o conhecimento de Deus nem é para aqueles que querem. Na verdade, não é para todos. E Deus diz isso na Bíblia. Deus diz isso na Bíblia. Então, em Levítico 22, 18, Deus diz assim para você: pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará como um homem cego, um homem coxo, homem de nariz chato, daqueles que é do nariz assim, chato, um homem de membros demasiadamente compridos, ou um homem que tiver quebrado o pé ou a mão, algo que tiver um osso quebrado nele. E eu vou explicar a você por quê. Ou calcundo, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou cego, ou impinge, ou se tiver testículos mutilados, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer a ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão de Deus. Deus está querendo dizer que nós somos o pão. Foi o que Jesus veio ensinar. Eu sou o pão da vida. Quer dizer, Jesus, ele foi dado, bem dizer, como uma oferta para quem queria chegar no céu. Então, quando Deus se refere ao pão, Deus está se referindo a uma pessoa como pão. Eu vou explicar para você alguns detalhes que as pessoas confundem por não saber sobre a espiritualidade.
E o que os religiosos do candomblé, eles acreditam com a sabedoria deles, sem nunca nem ter lido a Bíblia. Nenhum homem de deficiência de Arão, o sacerdote em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer a oferta queimada do Senhor. Defeito nele há, nem se chegará para oferecer o pão do céu, do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus. Comerá do pão, quer dizer, ele comerá de uma oferta de Deus, tipo um livramento, um conhecimento, não que ele sirva para subir num púlpito, não que ele tenha o conhecimento verdadeiro do Espírito. É isso que Deus está dizendo aqui. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem chegará ao altar, porque defeito há nele, para que não profane os meus santuários. Deus diz que ele mostra na matéria para que você entenda qual é a razão daquela pessoa usar a palavra de Deus. Ela usa pelo interesse próprio e não ele se oferecer como um pão vivo. Uma pessoa que ela não abre mão de nada e diz saber das coisas de Deus, ela engana as pessoas como ela vive enganada. É isso que Deus está dizendo aqui. Então quem nunca leu a Bíblia é facilmente enganado. Por qualquer pessoa. Por qualquer, até por religioso. Se você não busca o conhecimento bíblico, tem gente que diz que quer Deus, mas não quer saber o que está na Bíblia. Não tem conhecimento algum sobre Deus. Acredita que Deus é o ter e não o ser. Por isso eles naturalizam as doenças, diz que tudo não é espiritual, não tem a razão das coisas. Na verdade, o religioso, a razão dele está em ver a vida alheia. Ele quer aprender na vista dos olhos, olhando na vida alheia. Mas já na vez dele, ele diz que sabe sem saber. Por isso ele naturaliza as doenças. Porque na verdade ele não sabe. Na verdade ele é um cego espiritual. Então Deus mostra no corpo, para que você não siga um conhecimento desse. Não acredite nesse tipo de profeta. Porque na verdade a profecia tem um sentido. Toda profecia de Deus tem um sentido. E a do Satanás também tem um sentido. E eu vou explicar para você entender. Porque se você não entende sobre o verdadeiro espírito, qualquer espírito engana na mente dos religiosos. Por isso, o sentido do religioso está naquilo que ele vê. Então, Deus quer dizer, já que o sentido está pela visão do homem natural, ele mostra no corpo. Pessoas que já quebraram osso, pessoas que têm problema na bola do olho, pessoas que têm problema na matéria, Deus está mostrando que aquela pessoa não é capaz de ter amor ao próximo. Não tem sentido uma pessoa dizer que sabe sobre as coisas de Deus se Deus não revela para ela. É isso que Deus quer dizer. Não é ele que busca. Se ele já não busca e ele já não tem nem o conhecimento de Deus, como ele sabe? Como é que ele sabe? Ele finge que sabe. E só acredita nesse tipo de religião, de religiosos, quem é cego espiritual e que não sabe nada. Porque através de eu não saber nada, aquilo que o outro diz para mim, eu vou acreditar. Então, em que razão Deus, ele libera uma profecia? Deus, ele explica a razão das coisas. Para que sentido existe uma profecia de Deus, do verdadeiro Deus, e uma profecia do espírito de Satanás? Eu vou explicar para você entender qual é a razão.
para que não profane os meus santuários. Deus diz que esses não são escolhidos de Deus, para que não envergonhe o nome de Deus. Eles não podem pregar. É Deus que escolhe para quem ele vai ensinar uma verdade sobre o Espírito. Então quer dizer, eu vou lhe dar um exemplo, porque sobre isso tem em Levítico tem outros versículos ensinando sobre a gagueira, sobre vários aspectos em uma pessoa. E quando Deus tira uma pessoa do pecado, Deus faz o milagre primeiro na pessoa. Ele tanto faz o milagre na matéria, como ele faz um processo de um milagre, de uma cura espiritual, que há um tempo de tratamento para poder ensinar aquela pessoa, para poder ela pregar, para poder ela ajudar outras pessoas. Quer dizer, não são as pessoas que diz eu quero Deus. As pessoas, elas podem se oferecer, ser um pão vivo, mas através do coração da pessoa, através da razão, qual é o sentido e a razão que aquela pessoa quer o Espírito Santo, Deus já não se revela. Quer dizer, se for por interesse, Deus já não se revela. É isso que Deus quer dizer. Porque todos que eu conheço tiveram que abrir mão de alguma coisa, né? A pastora Tânia Tereza mesmo era uma juíza. Hoje ela não é mais. O bispo Bruno Leonardo, ele é um juiz, mas ele não exerce a profissão. Quer dizer, são pessoas que se doam para o Espírito Santo para aprender sobre a espiritualidade. Não é uma pessoa que ela é quem quer se dar bem na vida, porque não tem coragem de trabalhar, porque não estudou, ou por qualquer motivo parecido, e ela quer pregar a palavra de Deus. É isso que Deus quer dizer. Então Deus mostra no corpo que aquela pessoa não tem capacidade de saber sobre as coisas santas. E tem muita gente que tinha capacidade de saber sobre as coisas santas, mas o espírito de Satanás chegou primeiro e passou um conhecimento para eles, para que eles seja inflado o ego deles, né? Porque aquilo que eu profetizo, que eu aprendo, que eu digo e eu vejo, eu me acho. Eu vou me achando. Vai crescendo aquele afago em mim. O meu ego vai subindo e eu acreditar que foi Deus que me deu aquele conhecimento. Entende como é diferente? O Espírito Santo, ele não trata as coisas de qualquer jeito, como o espírito de Satanás. Deus, ele diz que ele criou regras e nem todo mundo é capaz de cumprir as regras de Deus. Tem pessoas que não querem nem abandonar o pecado, não querem abrir mão daquilo que eles querem. Imagine entregar uma profissão. Imagine entregar a sua capacidade de ganhar. Eu sei ganhar dinheiro, mas eu tenho que abrir mão. É isso que Deus quer dizer. Se você quer do meu jeito, você tem que confiar, caminhar pela fé. E caminhar pela fé, nem sempre todo mundo tem coragem. Não é todo mundo que tem coragem. Então tem pessoas que Deus usa ainda trabalhando e ganhando dinheiro, com certeza, no seu trabalho, em algum lugar, mas chega um determinado tempo, dependendo do conhecimento daquela pessoa, que Deus pode pedir para ela não trabalhar mais. Como aconteceu com essas pessoas que eu estou dizendo. E eu conheço várias, né? Várias pessoas que tiveram que abandonar aquilo que estudou, aquilo que sabe fazer, aquilo que gosta de fazer, para ser um pão vivo na terra. É bem diferente dessas religiões que diz saber da vida alheia, mas quando é na vida dele, ele já não sabe nada. Era isso que eu queria aprender quando eu vivia no pecado. Como as pessoas dizem saber da lei do retorno, mas na vida deles, eles já naturalizam. Na vez dele, ele já diz que é normal.
normal, que todo mundo tem que passar por alguma coisa. Quer dizer, que Deus é esse, que só explica para essas pessoas da vida alheia e da vida deles não explicam? Era assim que eu queria entender. Que religião é essa? Que a pessoa diz saber, diz ter, mas eu não vejo solução para um religioso desse. Eu não vi a saída, né? Então Deus diz, porém, até o véu não entrará, nem se achegará ao altar, porque defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor, que os santifico. Quer dizer, é Deus que santifica, é Deus que entrega a sabedoria, é Deus que cura primeiro. Então Deus não vai tirar uma pessoa do pecado hoje e amanhã ela já está sabendo tudo. Não é assim que funciona. Quando uma pessoa ela adoece, quando ela pega qualquer vírus na terra, existe um processo de tratamento. Se eu pegar o coronavírus, eu não adoeço hoje e amanhã eu estou bom. Existe um processo, se no mundo natural é assim, imagine no mundo espiritual. Depois que eu adoeço, eu tenho que ter um resguardo, eu tenho que ter um tratamento, tem que ter um tempo de recuperação para aquele vírus sair do meu corpo. Não é assim? Então, como uma pessoa acha que Deus, ela usa qualquer tipo de pessoa, ela faz que Deus é um só, é assim que as pessoas acreditam. As pessoas cegas espirituais. Deus é um só. Então esse Deus que diz ser um só, que só existe uma qualidade de Deus, ele já ensina na vida alheia e na vida deles mesmo, ele já não sabe a razão de nada. É isso que Deus quer dizer. São cegos espirituais. Ele espiritualiza outras coisas, dá razão à vida dos outros, dizendo ele ajudar as pessoas, mas por interesse próprio. O interesse não é realmente ser o pão vivo na terra. Então Deus, já sabendo disso, ele marca muita gente, praticamente, vamos dizer assim, né? Ele marca aquela pessoa para que as pessoas não sejam enganadas. Só é enganado quem não sabe da verdade. Então quem é assim, ele foge da verdade, porque ele quer Deus do jeito deles. É assim que você aprende quando você busca o conhecimento. Na verdade, eles fingem crer em Deus e querem Deus do jeito que lhe agrada e que lhe convém. Então, o que significa uma verdadeira profecia? Porque se existe a verdadeira, existe a falsa. E a própria Bíblia ensina sobre isso. Que existe o falso e o verdadeiro. Então, Moisés falou isso a Arão e os seus filhos e todos os filhos de Israel. Quem trouxe esse conhecimento sobre a marca no corpo das pessoas foi Moisés. Que as pessoas tinham que aprender, já que não sabia sobre o Espírito, pelo menos buscar o conhecimento daquilo que eles vê e aprendendo pela vista dos olhos. Já que não sabia sobre o verdadeiro Espírito e o Espírito falso. Então, quando Deus, ele libera uma profecia na vida de alguém, com que sentido Deus libera? Qual é a razão de uma verdadeira profecia? Quando Deus, ele libera uma profecia na sua vida, ele quer lhe dar um caminho para você andar, um conhecimento para que você se posicione em alguma situação que você viu o caminho. Você pode até ter entrado naquele caminho, mas que você precisa de confirmações. Você precisa de pessoas que confirmem, porque até tem pessoas que pedem a Deus:
que quer uma confirmação. Então Deus usa profetas para confirmar, para aquela pessoa saber que está no caminho certo. Uma profecia de Deus é para isso, é para que as pessoas saibam se posicionar. Ele sempre dá um caminho para aquela pessoa andar. Uma profecia de Deus é para a pessoa pegar uma rota ou sair de uma rota. Isso é uma verdadeira profecia de Deus. E a profecia de Satanás, para que ela serve? A profecia de Satanás só serve para inflar o ego do profeta, do próprio profeta. Aquele profeta que ele é religioso, que ele diz saber, ele vai acreditando que está sendo usado pelo Espírito Santo, mas quando é na vez dele, ele não tem a revelação daquilo que acontece com ele. Porque ele não busca o verdadeiro Deus. Ele busca as coisas externas. O interesse dele está fora. Por isso Deus está dando aqui essa característica de pessoas que têm membros anãos ou muito grande, pessoas que têm ossos quebrados, dedos quebrados. Tudo isso Deus quer dizer que são pessoas que vivem pelo interesse dele. Não são pessoas confiáveis, de você confiar naquilo que ele está dizendo. É isso que Deus fala a respeito de uma verdadeira profecia. Lá no Candomblé, eles aprendem que as pessoas, quando vão dar obrigação, veja só o tamanho da loucura que é um religioso. Quando eles vão fazer oferendas, patê, quando eles vão comprar animais para oferecer ao espírito, o animal, ele não pode ter um defeito. Ele não pode ser manchado, Ele já acredita, o conhecimento desse espírita já diz que é o animal oferecido como oferta para Deus. Ele usa aquele animal, ele não pode ser cego, o galo ou a galinha, ou o bode. Ele não pode ter mancha. Ele não pode ser manco, que é isso que Deus está dizendo aqui. Veja como ele inverte o conhecimento dele para ele. Deus aqui está se referindo a púlpitos, ao pão vivo. O pão vivo, que é você, é uma pessoa que se doa para o Espírito Santo. É uma pessoa que é capaz de Deus ensinar uma verdade para servir ao Espírito, que foi o que Jesus veio ensinar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a verdade e a vida. Jesus veio para ensinar aqueles que queriam. Já o religioso, ele pega esse conhecimento que a Cabalá, Que a Cabalá são doutrinas religiosas que vêm na mente, eles criam uma espiritualidade para dar caminho às pessoas. Já são outro tipo de espiritualidade, não é a respeito do Espírito Santo. Quem fala da Cabalá também são espíritas. Não é sobre uma verdade do que Deus diz. Então, quando Satanás ele lança uma profecia na vida de alguém e aquela pessoa, mesmo que ela não é do Candomblé, mesmo que ela não acredita em nada, ali o ego dela, ela se acha a pessoa mais sábia do mundo. Porque aquilo que eu disse, olha aí, tá acontecendo. Acertei. Quantas vezes eu vi Satanás profetizar na minha vida? E eu não acreditar, mas eu vi acontecer. Quer dizer, para que servia aquela profecia? Para o próprio profeta. Aquela profecia servia para o profeta encher o ego dele. Mas era isso que me deixava desconfiada. Que eu era cega espiritual, não sabia nada, não queria religião, queria crer em Deus do meu jeito, da minha forma, não queria ajuda de ninguém,
Para mim, Deus era apenas o dinheiro, era o ter. Eu já tinha dinheiro para ir para os médicos, né? Então eu queria entender, era que Deus é esse. Mas sem buscar, ele não explica. Se eu não busco, porque eu não quero saber. Se eu quero saber, eu não tenho posição. Eu não me posiciono para saber nada sobre o Espírito. Então, eu naturalizo, vivo pelo ter e não pelo ser. Acredito em Deus, vendo a lei do retorno na vida dos outros. Sou cego espiritual e acredito em qualquer religião. E Deus ainda deixa bem claro no manual. Tem pessoas que são idólatras pelo amor ao dinheiro. A questão não é ter o dinheiro. A questão é o amor ao dinheiro, que prende essas pessoas a acreditar em Deus do jeito delas. É um Deus liberal na cabeça deles, que pode tudo. Que a palavra não tem sentido algum, que a doença não tem razão nenhuma, que o perder não é por nada, que tudo é normal. Então quer dizer, são os falsos humildes, os falsos profetas, tudo isso é falsidade, é mentira. Eu dou razão a saber lá fora e na minha vida tudo já é normal. E na cabeça deles, como é que eles pensam? E a gente não vai passar por nada. Deus diz que a gente vai passar por alguma coisa. Deus diz que no mundo tereis aflição, mas tem que ter bom ânimo. Quer dizer que Deus é esse, que me dá razão em saber no externo e na minha vida eu naturalizo. Eu não sei uma verdade. Quer dizer, para Deus entregar uma verdade a mim, eu tenho que ter posicionamento. Eu tenho que, no mínimo, querer sair do pecado. No mínimo. No mínimo. Eu tenho que me santificar. Buscar uma santificação. Buscar uma rotina de oração. Buscar um jejum. Fazer novas escolhas. Abrir mão de coisas. Esse Deus verdadeiro não é todo mundo que quer. Não é todos que querem. Eles querem esse outro Deus. Que traz o marido, que traz uma cura, que faz o que eu quero, que me dá uma satisfação da doença no externo. Então veja a diferença entre um profeta verdadeiro e uma profecia falsa. Por que sentido tem uma profecia falsa? Inflar o ego do profeta. Inflar só o ego daquele religioso. Para ele achar que ele está no caminho, que ele não precisa entrar em um caminho. Porque se ele acerta lá fora, na vida dele, ele já dá razão a tudo aquilo que passa. Então é por isso que existe Bíblia e Deus explica aqui essa relação para que as pessoas entendam, pelo menos, já que não são espirituais, em quem eu posso acreditar. Em quem é que eu posso acreditar? Será se eu posso acreditar em um tipo de religioso que faz tudo errado? Um profeta que ele só serve para profetizar e não para ensinar a palavra é mentiroso. Uma pessoa que diz que sabe do mundo espiritual e não sabe sobre o poder da palavra é mentiroso. É isso que Deus explica. Então quem acredita em profecia mentirosa, porque nada sabe. Quem também não acredita em profecia alguma, porque também nada sabe. Nada sabe. Então lá no Candomblé, eles usam esse conhecimento aqui, que eu acredito que eles não lêem a Bíblia. Eu nunca ouvi dizer que nenhum desses liam a Bíblia. Ele pode ter a Bíblia aberta lá, no quarto do santo. No altar do congá, vamos dizer assim. Um congá é um quarto que tem, né, para dar oferendas, que tem as estátuas, que tem Jesus, que tem uma cruz. Porque quem criou a cruz não foi Jesus. Ninguém use cruz achando que está usando uma coisa boa. Eu mesmo não acredito. Porque quem fez a cruz,
Até quem não comeu carne na Semana Santa foi os religiosos que mataram Jesus, com nojo da carne e do sangue. Então eles já não comeram carne, comeram peixe. Isso tudo são sobre religiões, para que você entenda que existe aí uma confusão, que se você não quer acreditar em nada, nada sabe. E se você também quer acreditar do seu jeito, nada sabe. Quer dizer, eu não preciso saber, eu não preciso buscar. É sobre isso, uma falsa profecia e uma verdadeira profecia. Então, quando um religioso, veja bem, o religioso ele sofre muito no fim da vida dele. Porque quando o religioso, até isso, eles não entendem. O religioso, ele se alegra de ver o mal na vida de alguém. Ele se alegra. Porque ele acredita que ele sabe mais. Que ele é blindado, que ele acertou aquilo que ele falou. Então, quando ele vê alguém perdendo, ali para ele é tipo urubu. O boi tem que morrer. A alegria do urubu é o boi que morra, para poder ele comer. Isso são falsos profetas. Mas ele não tem revelação sobre o Espírito. Ele não tem. Por isso existem esses versículos aqui, para lhe abrir os olhos, que existe uma verdade e uma mentira. E que cada um que cria suas verdades vive cego. Eles é quem vive cego. Aí eles pegam uma galinha que não é cega, um bode que não é cego, que não é coxo, para dar como oferenda, dizendo ele que é para agradar o Espírito Santo. E Deus explicando aqui que isso é a respeito do pão vivo, para quem se doa, para quem Deus escolhe, é os escolhidos que Deus usa. Quer dizer, se Deus vai usar uma pessoa que ela é cega, Deus vai dar a visão. O bispo Bruno mesmo, o bispo Bruno Leonardo, ele era gago. Ele tinha manchas no rosto. Ele conta. Ele tinha manchas. Hoje ele não tem. Ele diz, me pergunte como isso sumiu de mim. Não sabe, porque foi o tratamento do Espírito. É isso que Deus diz. Deus, ele trata uma pessoa espiritualmente. Ele dá o conhecimento para ajudar aqueles que não sabem. E como uma pessoa sabe tudo sem Bíblia? Sem querer buscar? É os loucos. É os falsos humildes. É aquela falsidade com eles mesmos. Fingindo saber, mas quando é na vez dele, ele fica ali, sem entender. Então ele condena quem está fora. Quem foi o culpado disso que aconteceu comigo? Tem que culpar alguém. Tem que culpar alguém. E quando não tem a quem culpar, joga para outra vida. Joga para outra vida. Porque eu creio em um Deus. É assim, os religiosos. Que, infelizmente, eles precisam de uma ajuda. Mas eles não reconhecem, né? Eles precisam, mas o orgulho deles são muito grande, porque o ego deles é alimentado pela vista dos olhos em ver o que está fora. Eles não querem ser tratados pelo Espírito. Eles não querem mudança. Mudar por quê? Mudar para quê? Todo mundo peca. E assim eles vão tendo essa crença. Então é sobre isso. Essa verdade sobre uma profecia verdadeira e uma profecia falsa. Para que você entenda de onde partiu essa profecia e com que sentido. O que sentido veio uma profecia? Será se tem razão na sua vida uma profecia? Ou é uma profecia do nada? Profetizar no molhado, aquilo que já está todo mundo entendendo que vai acontecer, também é uma falsa profecia. Também é uma falsa profecia. Uma profecia verdadeira, quando Deus libera, é algo que
não é nem visível aos seus próprios olhos. É algo do futuro, também não é profecia do passado. Toda profecia é algo que é do futuro, é algo que vai acontecer, mas que o seu olho natural ainda não está enxergando. Então Deus libera para aquele profeta para que lhe mostre um caminho, ou que tire do caminho, para que não aconteça algo de ruim com você. Entendeu? Então isso é sobre uma verdadeira profecia e uma profecia falsa. Não é sobre religião, tá bom? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.